Olá pessoal, eu sou Antônio Maran, estamos aqui para a nossa terceira aula de projetos de instalações elétricas. E nessa aula nós vamos estar fazendo a locação e instalação das tomadas. Primeiramente, para a gente fazer a locação das tomadas, nós precisamos estar atento à NBR 5410, né? Então a gente precisa dar uma olhada no item específico. Que item é esse? 9.5.2.2.1 número de pontos de tomadas, né? Então eles devem atender a minimamente esses requisitos, ou seja, nós devemos seguir e utilizar no mínimo as dimensões, as quantidades que estão sendo descritas nesses itens, né? O primeiro, que é o item A, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Então, a gente vai imaginar aqui que o lavatório ele vai ser instalado nessa região. Por quê? Porque a porta está abrindo nesse sentido aqui. Então, provavelmente o nosso lavatório ele vai estar sendo instalado nessa região. Eu já deixei aqui previamente determinado, né, os nossos pontos de tomada, né? E vou estar aqui instalando a nossa primeira tomada média acima do nosso lavatório. Então, o item A atendido. O item B, ele fala de copas, cozinhas, áreas de serviços e locais similares a esses, né? Então, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros, né? Ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser previstos no mínimo 2 tomadas de corrente, ou no mesmo ponto, ou em pontos distintos, né? Eu prefiro sempre fazer a locação de uma tomada de cada lado da pia, né? Então, primeiramente, o que eu observo aqui, né? Seria muito mais prático eu fazer a instalação na mesma caixinha do interruptor e da tomada, e é o que eu vou fazer, né? Então eu venho aqui, retiro esse componente e vou fazer a instalação de um componente que tenha a tomada e o interruptor no mesmo item, né? Então já tenho também ali previamente um componente que atende esses quesitos para mim e venho fazendo a instalação. Pronto. Já tenho aqui do lado da bancada, né, onde vai ser instalada a bancada da pia, né? E do outro lado eu faço também a instalação dessa tomada. Pronto. O item B também sendo atendido. Voltando, na verdade, né? Perdão, ainda não está sendo atendido totalmente, né? Então tem que ter no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros, né? Então a gente vai medir, tirar a medida dessa parede aqui. Eu venho em dist, comando dist, de um ponto até o outro ele está dando 6,40 metros. Lembrando que a nossa escala está em 1:50. Então, na verdade, isso corresponde à metade do valor que está sendo representado aqui, ou seja, 3,20 metros. Eu poderia deixar aqui essa parede sem nenhuma tomada segundo a norma? Poderia, porém não vou, não vai ser muito prático para mim eu deixar essa parede sem nenhuma tomada. Por quê? Porque é um espaço que ele pode ser aproveitado por algum armário, que nesse armário pode ser embutido uma geladeira, um fogão. E por via das dúvidas, é muito melhor que se sobre tomadas do que se falte, né? Muito mais melhor do que se instalados esses T's, essas gambiarras, né? Então aqui eu também posso e devo instalar, né, para cumprir essa medida, né? Então, se eu analisar as duas situações, elas são bem parecidas, são bem semelhantes. Então eu posso também trocar esse ponto que ele é só para o interruptor também por uma caixinha que é interruptor e também é tomada junto. Então vou fazer a instalação desse ponto também de interruptor
e tomada. Pronto. Então lembrando que agora que essa parede ela tem 3,20 metros, né? Mais os 10 centímetros ali da boneca da porta, 3,30, mais 80 centímetros, 4,10 metros. Então se faz necessário que eu instale pelo menos um ponto de tomada nessa parede, e é o que eu vou fazer. Então eu venho instalando aqui também um ponto de tomada desse lado. Pronto. Lembrando, pessoal, que eu ainda não estou definindo as potências dessas tomadas, tá? Eu só estou fazendo por enquanto as locações, as instalações dos pontos que serão instalados as tomadas. Pronto. Então o item B é atendido na sua totalidade. Em varandas não é nosso caso. Salas e dormitórios deve ser previsto um ponto de tomada para cada 5 metros, né? Então, a partir daqui não tem segredo, né? Se eu colocar uma tomada a cada 3,5 metros na cozinha, está atendendo. No quarto, se eu colocar uma tomada a cada 5 metros, eu também estou atendendo a norma. Porém, não é o que a gente vai fazer nesse caso. Então, eu vou pegar aqui uma tomada baixa e vou fazer a instalação dessa tomada baixa. Nesse ponto, já vou explicar para vocês o porquê que eu vou estar fazendo essa instalação nesse ponto. Então, uma desse lado, outra desse lado. Muito provavelmente, pessoal, a nossa cama aqui, né, ela vai ser instalada nesse sentido, né? Uma cama de solteiro, uma cama de casal, vai depender da medida aqui do quarto. Mas independente do modelo, das medidas, vai ser instalada uma cama nessa posição. Então, se faz de boa prática se colocar uma tomada de cada lado, para a instalação de um abajur, o carregador de um celular, né? Então, tem a locação dessas duas tomadas aqui. Vou fazer também a instalação de pelo menos uma nessa outra parede. Porque quanto menos tomadas a gente coloca no nosso projeto, mais a gente limita as possibilidades para o usuário, para o proprietário. Então, temos já 3 lâmpadas, 3 interruptores instalados aqui no quarto número 3. No quarto número 2, eu vou fazer também da mesma forma, imaginando que a cama seja instalada no mesmo sentido da ventilação. Então, vou vir aqui, vou fazer a rotação e a instalação dessa tomada abaixo. Pronto. E também vou instalar mais uma tomada na parede oposta. Pronto. No quarto de número, na verdade todos estão temos 2 quartos, número 3, então ignorem, né? Então no último quarto aqui, eu vou fazer também da mesma forma essa instalação de tomadas nas laterais da janela. Pronto. E também na parede oposta.
gosta. Lembrando, pessoal, que sempre que possível, né, sempre que tiver uma definição mais precisa, né, a respeito dos componentes, dos equipamentos que vão ser instalados, do posicionamento deles na planta, sigam sempre se atentando à norma, obviamente, mas também sempre tentando atender cada particularidade, cada peculiaridade de cliente, de projeto, de família, né, a ser atendida. Pronto, temos aqui já a norma também em salas e dormitórios sendo atendidas, né? Nas salas, o que eu recomendo também que se faça, né? O básico, né? A gente sempre tem instalação hoje de alguns equipamentos que são comuns, né? Toda a residência. Por exemplo, TV, aparelho de transmissão, roteador. A gente tem algumas coisas que são bem comuns, né? Praticamente em todas as residências, né? Então, já instalei três tomadas baixas aqui, né? Vou instalar pelo menos mais duas, né? Uma nessa parede e uma nessa aqui. Sempre rotacionando com o orto acionado. Pronto. Pronto. Aqui já temos a locação das nossas tomadas da nossa residência. E nessa aula a gente vai ficando por aqui. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima.